Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento agora toda a igreja. Digo amém, irmãos. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor e que essa paz possa reinar nos vossos corações para sempre. Começamos mais uma vez a grande reunião do corpo de Cristo, nós todos juntos nessa casa de oração, na Igreja Internacional Deus na Fé e Obra do Sétimo Dia, para nós orarmos pelas pessoas que estão nesse momento, precisando das mãos do Senhor sobre a vossa vida. É por isso que eu convido você que está conosco neste momento aqui na casa de oração para nós fazer a oração. E você que vai nos acompanhar de manhã, meio-dia, de noite, talvez no outro país, que Deus possa também estar dando a oportunidade para cada um de vocês ser abençoado, tá bom? Meus amados e queridos, todos que estão conosco, nesse momento eu quero que cada um de vocês coloque as mãos para o céu, do gesto bem humilde. Vamos todos concordar com a oração orando, em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Então nós vamos orar agora, orar ao Senhor. Eu vou unir a minha fé com a fé de vocês, para nós fazer uma grande obra de Deus nessa noite, na vida de todos que estiver precisando. Então vamos orar. Todos com a mão para o céu e digam amém, igreja? Amém! Então vamos concordando, sim Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Glorioso Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, de todo o universo, de nós com a tua semelhança. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui na tua santa e gloriosa presença, Pai. Presença essa tão importante que sem ela nós não podemos subsistir. Mais uma vez nós chegamos até o Senhor, pedimos misericórdia pelas vossas almas, perdão por todos os nossos pecados, em que nós tenhamos cometido por falta de conhecimento, por fraqueza espiritual, pelo pensar, pelo olhar, pelo falar, pelo andar, pela arrogância e pela ignorância. Que o Senhor possa nos perdoar no nome do Senhor Jesus Cristo e falar conosco através da tua palavra. Amém, irmãos? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus e vamos sentar toda a igreja, Eu quero dar boas-vindas a todo o povo de Deus e a você que está nos assistindo no Brasil e no mundo, Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar chegando na sua casa, nesse momento aí, nesse restaurante que estão nos assistindo, vocês todos aí. Quero dar boa noite, bom dia, boa tarde, a todos vocês que estão nos assistindo, a você que está aí nos Estados Unidos, na Europa, você que está no Brasil, em todos os estados do Brasil que está nos assistindo. Quero agradecer também a Deus por dar-nos os inscritos, que são mais de 2.000 inscritos que estão nos seguindo, Então são todos nossos amigos. Quero agradecer a Deus por esses amigos que estão acreditando no nosso trabalho e agradecer a Deus pela presença de cada irmão missionário que o Senhor enviou para a sua casa de oração nesta noite, mais uma vez para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, amados e queridos, nesse momento nós vamos falar mais uma vez do amor de Deus, porque é o tema que nós escolhemos esse ano, de 2025, para nós pesquisar e estudar na palavra de Deus e compartilhar com todos que vierem para a casa de oração e também nos cultos racional e também nas redes sociais também, onde nós estivermos pregando, falar do amor de Deus. Nós temos citado aqui muitas vezes, na Bíblia a respeito do Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, que Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho para que todo que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Mas nós também lemos no livro de João também a referência que Deus nos dá, a questão do amor, que ele diz que Deus é amor. Amém? Então quem ama tem Deus, quem não ama não tem Deus. Aí às vezes a gente se pergunta como é que é amar, Como que a gente ama? Eu sempre falo todos os cultos racional, todas as orações, todas as minhas palestras que eu converso com as pessoas, que quem ama, entende, respeita e protege. Então onde você vê uma pessoa sem entender a outra pessoa, sem respeitar, sem proteger, então ali não existe Deus naquela pessoa, Mas isso não quer dizer que a outra pessoa que está sendo abandonada, não tenha Deus, Por que, meus amados? É porque é o seguinte: o inimigo das nossas almas, que é o Satanás, ele costuma afetar as pessoas mais próximas da gente. Para quê? Porque ele não vai usar uma pessoa lá distante da pessoa para poder afetar nós, para tirar nossa autoestima, para poder nos derrotar, nos causar preocupação. O inimigo das nossas almas, ele costuma agir através de ser humano, porque o inimigo, hoje em dia, nós conhecemos através da sabedoria do mal. Então quem ele vai procurar? As pessoas que estão perto da gente. Geralmente ele levanta bem próximo, você nem imagina. Inclusive eu gosto de citar
palavras, né? Inclusive na própria Bíblia Sagrada, no livro de Miqueias, né? No capítulo 5, versículo 7 e 8, ele chega a falar para nós ter muito cuidado, vigiar 24 horas, porque o inimigo, ele costuma atacar as pessoas mais próximas nossas, né? Então, se nós estiver vigiando e nós tiver Deus, né, nós vamos entender, respeitar e proteger. Quando você vê essa atitude de pessoas próximas da gente, esse tipo de pessoa ele não vai ofender a gente, ela não vai falar palavra para nos magoar, ela não vai desrespeitar a gente. Por quê? Porque tem Deus, né? Então, quem tem Deus, ele ama. Quem não tem, não ama. E é por esse motivo que eu quero convidar toda a amada e querida igreja, tanto os que estiverem com nós acompanhando aqui durante esse ano, se Deus nos proporcionar, que nós devemos acreditar, porque a Bíblia diz que para nós viver o presente e trabalhar como se for viver 100 anos, nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Jesus volta. E como nós somos crentes e cremos na palavra de Deus, nós temos que viver essa forma, viver o presente e trabalhar como se for viver 100 anos. Amém? Ser feliz a cada momento da nossa vida e vigiar, nunca contar nossas atitudes completas para as pessoas, né? Deus disse que para nós vigiar 24 horas, né? Porque o inimigo das nossas almas está solto por aí. Aí tem a inveja, tem a macumba, tem o olho gordo, tem o desgaste, né? Então, se nós tiver Deus, nós vamos entender as pessoas, nós vamos respeitar e nós vamos proteger. Porque quem ama, entende, respeita e protege. Jesus chega a citar, né, na sua própria palavra, que Deus, ele é amor. E para nós conhecer a Deus, é como nós citamos todos os dias nos cultos racionais, que Deus, ele apresenta na sua palavra, através da obra de Deus, através de 5 colunas, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra e os 10 mandamentos. Não existe outra forma de nós conhecer a Deus, se não for através dessas 5 colunas, em que nós encontramos na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura, com 66 livros, né? Não existe outra forma de nós conhecer a Deus, se não for dessa forma. Às vezes a pessoa diz, eu creio em Deus, num Deus altíssimo, né? Se ela não crê na palavra de Deus, não tem como ela se crer nesse Deus altíssimo. Porque o Deus altíssimo, né, nós podemos ver a sua manifestação exatamente através da sua palavra. Irmão, quando não tinha Bíblia, sempre teve a palavra de Deus, as pessoas sérias que faziam a sua obra aqui na terra. E nesse tempo aceitável de Cristo, no culto racional, nós se reunimos para adorar o Senhor, para falar do amor de Deus, para entender, né, como Deus considera importante a sua palavra aqui no meio de nós, porque a própria palavra é a boca de Deus falando com a gente. E é por isso que todos os dias eu costumo citar todas as pessoas que nos acompanham, tanto aqui nos cultos racionais, na casa de oração, também através das redes sociais, para nós tomar muito cuidado, nós vigiar, procurar uma atenção muito especial para nós saber se nós realmente estamos fazendo parte de um grupo, né, de pessoas que esteja realmente de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é muito difícil às vezes de se entender. E não é difícil de você encontrar uma pessoa dizendo de Deus, né, e começar a profetizar na tua vida, falar tanta coisa, né, de amor, falar tanta coisa na tua vida, né, mas na realidade aquela pessoa não segue os estatutos da palavra de Deus. É por isso que nós devemos ter muito cuidado para nós saber se aquele espírito que fala através daquela pessoa está de acordo com a Bíblia. E isso eu cito todos os dias nos nossos cultos racionais, que a Bíblia Sagrada é um mapa para nós. E esse mapa da palavra de Deus mostra para nós quem somos nós. Por exemplo, aqui nós somos um grupo, né, de pessoas que chama, registrado como União Filantrópica ao Cristianismo, entidade de organização religiosa sem fim lucrativo, administrada pelos irmãos da Igreja Internacional Deus na Fé em Obra do Sétimo Dia. Nós somos uma união que trabalhamos na obra de Deus por amor, por entender as pessoas, por respeitar as pessoas, por ter por si um princípio de proteger as pessoas. E é por esse motivo que nós estamos aqui em pequenos grupos, né, no mundo inteiro, pregando a palavra de Deus e orando pelas pessoas, porque a própria palavra nos orienta a nós ter essa prioridade de orar pelas pessoas que estão distantes do Senhor. É claro que há pecado que Deus diz assim, há pecado que eu não digo que ore. Que pecado seria esse? O pecado contra o Espírito Santo, né? E como que a pessoa pega contra o Espírito Santo? Quando a pessoa rejeita, né, uma oportunidade como essa, de uma palavra como essa, através de um culto racional como esse, através de um vídeo como esse. Quando você rejeita a palavra de Deus, né,
Deus, né, diz que é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você rejeita a oportunidade de Deus chegar até você. Porque não tem como nós, né, dar fé para ninguém, né? E sem fé é impossível servir a Deus. Então uma pessoa sem fé é impossível ela agradar a Deus. Então ela jamais vai agradar o Senhor. Mas e por que Deus manda orar pelas pessoas, né? É porque geralmente as pessoas que têm um princípio, né, de vulnerabilidade na sua vida e teve a oportunidade de ter sucesso em umas áreas da vida, como, por exemplo, um governador, um chefe de estado, né? Ele teve o seu critério usado por Deus na vida social, né? De uma coisa que o pessoal chama de sorte, outros chama de bênção, mas ele teve uma oportunidade de ser usado por Deus para fazer alguma coisa aqui na terra. Eu o chamo, geralmente, particularmente, de uma pessoa que desenvolveu um dom que Deus deu para ele, né? Que são as pessoas que conseguem ser um bom empresário, conseguem ser um bom profissional, uma pessoa que seja um bom político, né? Uma pessoa que desenvolve de uma certa forma para servir a sociedade, né? Então nós devemos, né, orar por essas pessoas, porque essas pessoas estão sendo usadas por Deus. E se essa pessoa rejeitar a palavra de Deus, será que nós devemos orar por ele, né? Então, na realidade é o seguinte: tudo que está debaixo do céu, né, está de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus nos revela que não cai sequer uma folha seca, se não for permitido por Deus, né? Quando você vê acontecer qualquer coisa aqui na terra, é permitido por Deus, porque não cai sequer uma folha seca, se não for permitida por Deus. Deus, ele tem os seus princípios, né, a levar até as consciências das pessoas, né? Apesar dele não querer a vida eterna, mas Deus tem um princípio de usar aquela pessoa. Observamos quantas pessoas Deus não desenvolveu aqui na nossa sociedade, né? Eu chamo de dom espiritual, aquela dádiva que Deus dá como profissional. Por exemplo, um cabeleireiro, um leiteiro, um capitão de um barco, ou um piloto de avião. Tudo que a pessoa desenvolve aqui para servir a comunidade, porque Deus tem todos nós aqui na terra, todo ser humano aqui na terra, como escolhido por Deus ainda no ventre da nossa mãe. E como Deus escolheu a cada um no ventre da nossa mãe, ainda no ventre da nossa avó, como criatura de Deus, para que nós um dia, conhecendo a sua palavra, conhecendo as 5 colunas da verdade, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra e o mandamento, nós tomamos uma decisão de querer se tornar um adorador eterno ao Senhor Deus. É onde entra a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque todos que ouvir a sua voz e não rejeitar, né, a sua oportunidade do Espírito Santo chegar até você, porque o Espírito Santo é exatamente a sabedoria que Deus concede ao homem para aproximar dele através da sua palavra, através dos dons espirituais. Porque tem os dons espirituais que a pessoa desenvolve para servir a Deus na cadeia alimentar, para servir a Deus, para servir o seu povo. Por exemplo, nós vimos isso, né, na vida de José do Egito, que Deus usou ele para salvar ele daquele povo, salvar aquele povo, né, da fome. E na realidade, no que tem na palavra de Deus, né, aquele povo, né, não teve a dignidade de ser uma pessoa digna de dizer: essa pessoa é digna de uma salvação. Mas Deus usou aquele José do Egito para salvar aquele povo da fome, né? Mas ele não quer dizer que usou para salvar aquele povo na vida eterna. Nós vimos que a salvação de Deus dada para cada um de nós, ele salva nós da fome, salva das doenças, salva dos problemas, livra nós de todas as situações aqui no mundo, até mesmo usando pessoas dele, escolhidas por ele aqui na terra, como Deus usou o rei Salomão, como Deus usou a Davi para fazer boa parte da sua obra aqui na terra e contar grandes testemunhos. Usou Salomão para dar muita sabedoria e muita riqueza, para poder se conscientizar e escrever nos seus livros que tudo era vaidade. Então você observa que Deus, ele usa as pessoas aqui na terra, uns, né, não com o intuito, né, de trazer a salvação para aquela pessoa, mas para salvar aquela pessoa daquela situação, porque o único Salvador que nos trouxe a vida eterna é Jesus Cristo. Mas Jesus, ele não fez o seu trabalho somente com a sua morte na cruz do Calvário. Nós podemos observar
que o plano de Deus foi desde o início, quando começou lá no céu. Deus fez o plano antes dele criar as criaturas dele aqui na terra, que somos nós. Ele começou justamente a criar um exército para trabalhar junto com ele, auxiliar o que ele tinha que fazer aqui na terra. Nós teríamos que ser orientados pelo reino celeste, que foi onde aconteceu a primeira traição, a primeira luta entre o bem e o mal, quando Lúcifer, que era um anjo de luz, virou contra Deus lá no céu, e aí ele foi ao contrário do que Deus ensinava para ele, Deus lançou ele por terra. Aí a palavra mostra para nós muita ciência, muita parte da ciência que mostra para nós, até aquela história do Big Bang, de como foi criada a humanidade, como foi criado ali as primeiras coisas. Deus ele começa falando ali justamente que ele foi lançado na escuridão, e quando Deus foi fazer o mundo, foi criar as pessoas, ele disse assim, que haja separação entre terra e água. Então isso mostra que já existia a terra e já existia a água, Só que era na escuridão. Quando ele lançou luz por terra, ele lançou na escuridão. Então quando Deus veio criar o céu e a terra e todo o universo, e nós com a sua semelhança em 6 dias, e o sétimo, o descansou, ele mostra para nós que isso já existia, Aí Deus ele fala através da ciência, confirmando todas as histórias da arqueologia, da ciência, comprovando mais uma vez que Deus é verdade, Então nós cristãos que acreditamos na sua palavra, podemos buscar concordância em toda a escritura sagrada, e encontramos essa concordância tanto na ciência, quanto nas histórias, na arqueologia, e nas verdades do que acontece hoje, debaixo dos nossos olhos, junto com as pessoas que convivem ao nosso lado. Dia a dia, nós vivemos e sobrevivemos, de acordo com os frutos do que nós plantamos. Aí você me pergunta assim, mas irmão, eu nunca plantei nada, como que eu vou sobreviver do fruto que eu plantei? Aonde você engana, você se engana, você talvez não conheça o plano de Deus na sua vida, porque Deus ele tem um plano na vida de cada um de nós. O projeto de Deus é a vida eterna, mas o plano de Deus, ele executa, às vezes mesmo se nós querer a vida eterna, mas ele executa na nossa vida, porque não podemos dizer que uma pessoa que pratica o mal, que não se arrepende, ela possa ter uma vida eterna, porque não foi isso que Jesus veio. Jesus ele veio trazer o arrependimento às pessoas, e as pessoas que não se arrependem dos seus pecados, essas pessoas não são dignas de ser chamadas, pessoas salvas. Mas nós sabemos que às vezes uma pessoa que não quer nem saber de Deus, não acredita nem sequer na palavra de Deus, mas Deus escolhe aquela pessoa para ela ser a mãe ou um pai aqui na terra, de uma pessoa que possa ser usada por Deus aqui na terra, e talvez salvar um monte de Deus aqui de uma temporada, como aconteceu com a vida do que, eu não estou dizendo que José do Egito não foi salvo, mas o que aconteceu com José do Egito, que Deus usou ele, daquela toda a trajetória dele, você pode observar tanta passagem interessante na vida de José do Egito, e o princípio de tudo, a gente percebe lá no final da história dele, que Deus, permaneceu ele, dando vitória desde pequenininho, Deus considerou ele, e escolheu ele, guiou o seu caminho, permitiu que ele sofresse, mas que no final Deus encontrou no seu coração a dignidade de salvar daquela fome aquele povo dele, que ele podia muito bem ter vingado. Um ser humano sem Deus, uma pessoa normal, ele não daria o que aconteceu com ele, que ele estava de posse de todo alimento na época, e ele matou a fome, salvou aquele povo da fome. Aí você me pergunta assim, será que aquele povo merecia tanta pessoa mal? Será que eles se arrependeram? Então Jesus ele não estava aqui nessa época, isso foi uma história muito antes, e eu creio que ali José do Egito ele fez um papel de Jesus Cristo aqui na terra, como a história também de Moisés. Então a Bíblia tem muito personagem, tem que viajar mais ainda na Bíblia, Você vai encontrar tanta história interessante, que nós vamos ver que o amor, ele é manifesto por várias vezes na Bíblia Sagrada, e hoje não pode ser diferente. Deus às vezes nos livra de uma coisa aqui na terra, porque a Bíblia garante para nós, que nós cristãos somos protegidos 24 horas por Deus, que Deus cuida de nós como nós cuidamos da pupila dos nossos olhos. Então você que nos acompanha no nosso vídeo, você que é inscrito, você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que vai se inscrever hoje ainda no nosso canal, tornando nós
a oportunidade de nós chegar a mais pessoas nessa pregação, né? Você lembra que você nesse momento está fazendo parte de um reino de Deus aqui na terra. Você está fazendo parte do corpo de Cristo, porque tudo que acontece aqui debaixo do céu é permitido por Deus. Se Deus permitiu que você chegasse até esse vídeo, nesse canal, você ainda não conhece o canal do Seu Manuel das Bananas, que a princípio foi criado esse canal para contar a minha história, da minha vida social, como um brasileiro nordestino, tem uma vida digna, batalhando todos os dias na sua vida social, e tem a coragem de estar pregando o Evangelho, reunindo-se em pequenos grupos na sociedade, e levando a mensagem da salvação, a mensagem que Jesus gostaria muito que você aceitasse. Eu não te conheço, nem você me conhece, mas eu estou falando aqui com você que está nesse restaurante, com você que está aí nesse hospital, com você que está nesse momento operado na tua casa, com você que está neste momento em algum lugar nessa nação, mas que você está gostando dessa pregação, porque a palavra de Deus, Jesus cura, né? A palavra de Deus diz: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus ressuscita os mortos. Porque muitas vezes nós estamos mortos e não sabemos. Às vezes nós estamos cegos, não conseguimos enxergar nem meio palmo à frente do nosso nariz. Às vezes nós somos surdos porque nós não entendemos uma mensagem como essa, porque a Bíblia Sagrada é um pouco difícil de se entender. E o apóstolo Pedro chegou a citar a Bíblia a pontos difíceis de se entender. Por exemplo, eu gosto de citar quase todos os dias no nosso culto racional, que o livro de Apocalipse nós podemos entender 15% como se lê. É interessante, né, irmão? Nós entender no livro todinho só 15% como se lê. O livro de Apocalipse, que é um livro profético, né, que tem os livros proféticos na Bíblia. Quando se fala livro profético, porque tem que acontecer, tem que cumprir na vida das pessoas, e às vezes é desviado do assim diz o Senhor. Às vezes as pessoas não acreditam na palavra de Deus, às vezes a pessoa não quer perder tempo para ouvir a palavra de Deus, mas nós estamos aí, nós que aceitamos Jesus, você que é cristão, eu que eu sou cristão, nós que fazemos parte do corpo de Cristo nessa nação, nós recebemos de Deus a mesma missão que José do Egito recebeu, a mesma missão que Jesus recebeu. Aí diz: ah, meu irmão, você está querendo ser igual a Jesus? Você pode me falar neste momento aqui? Aqui tem um homem na Bíblia dizendo que recebeu a mesma missão de Jesus para morrer na cruz do Calvário. Olha, meu amado, a missão de Jesus, ela é dada a cada um de nós, quando nós se convertemos pela repreensão divina, quando nós aceitamos Jesus como o único e legítimo Salvador das nossas almas. Nós recebemos a missão de se converter pela repreensão divina e buscar o Senhor de todo o nosso coração e pregar a palavra de Deus. E quando nós pregarmos a palavra de Deus, nós estamos fazendo o mesmo papel de Jesus, pregar a palavra de Deus, porque nós vamos tomar o jugo do Senhor Jesus Cristo. Jugo significa fazer a mesma obra que a outra pessoa fazia. Jesus esteve aqui pregando o Evangelho. Todos só olham para Jesus com a observação de Jesus ter morrido para salvar, mas o verdadeiro cristão, ele não olha somente para a morte de Jesus, mas ele olha para o trabalho de Jesus que ele fez aqui na terra, porque o verdadeiro cristão, ele tem que seguir Jesus fazendo o mesmo trabalho de Jesus. Irmão, mas você vai morrer como Jesus morreu na cruz do Calvário. A morte de um cristão, meu amado, é a partir do momento que você aceita Ele como único e legítimo Salvador da tua alma, e você desce nas águas ali no batismo, morrendo ali no Espírito e nascendo para Cristo, né? Ali você morre, o velho homem nasce para Cristo, como Cristo ressuscitou. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós morremos ali para o mundo, a partir do momento que nós somos batizados ali nas águas, por imersão nas águas, nós somos mortos e sepultados nas águas, e nascemos o velho homem, nascemos ali uma pessoa nova para Cristo. Ali morre o velho homem e nasce uma nova pessoa para Cristo. No batismo nós nascemos ali para servir ao Senhor. Quando Jesus ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu, nós ressuscitamos ali no batismo, porque aceitamos Jesus ali e estamos preparados para pregar a sua palavra, para ministrar a sua palavra aqui sobre a face da terra, para curar os enfermos, para expulsar os demônios.
e para levar essa mensagem de salvação até você que está nos assistindo agora. Por isso eu te falo agora, olha, eu não sou o profeta Daniel, mas eu sou membro do corpo de Cristo que forma essa união, como profeta do corpo de Cristo, porque Jesus é o profeta, e nós, como um pedacinho do corpo de Cristo, junto com a união que forma essa igreja, nós oramos por você, e Deus atende a nossa oração. Quando diz em Lucas capítulo 16 do Evangelho, capítulo 16, versículo 16, que Deus fala: a lei e os profetas duraram até João. Muitas pessoas confundem que ali Deus está dizendo que os profetas já não existem mais, e que as leis foram abolidas pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Por falta de conhecimento, muitas pessoas se envolvem com os ensinamentos de falsos profetas, que estão ali envolvidos pela atração de movimentos religiosos, e até mesmo a atração de testemunho de milagre e de convenção de grande quantidade de almas. Mas Jesus está longe desse povo, porque no livro de Apocalipse Jesus chegou a alertar que quando fosse perto da vinda de Jesus, a obra de Satanás, através do número inflamável de igreja, através de falsos profetas, seria inúmeras, porque jamais o inimigo ia usar o que ele usou no passado, com muitas coisas, para poder fazer com que atraísse ali as almas que poderia cair na mão de Deus e ser salva. Mas o inimigo usaria exatamente as próprias igrejas, a própria palavra de Deus, para poder enganar, se fosse possível, até os escolhidos. E hoje não é difícil você olhar para o lado A, para o lado B, para a igreja A, a igreja B, e multidão de pessoas está profetizando a tua vida, está falando ali em oração, te entregando pão e mel, e multidão de pessoas acreditam nessa falsa profecia, porque a verdadeira profecia está em toda a Escritura Sagrada. A verdadeira profecia Deus nos mostra através dos livros proféticos, inclusive do livro de Apocalipse, também do livro de Daniel, porque muitas profecias já se cumpriram, mas as leis e os profetas é confundido pela a palavra que o pessoal diz. Se Lucas, evangelista, deixou descrito no capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas duraram até João, porque nós temos que guardar os mandamentos que é no Velho Testamento. Se vocês observarem e abrir o olho, vocês vão ver que tem multidões de falsos profetas dizendo que os mandamentos de Deus foram abolidos, mas na realidade eles pregam também aonde eles dizem que os mandamentos de Deus foram abolidos, Por exemplo, ele diz que todo o Velho Testamento foi uma velha aliança, e que o Novo Testamento é uma nova aliança, que você tem que aceitar Jesus Cristo para fazer a nova aliança, e não precisa mais observar os 10 mandamentos. E Deus deixa bem claro, aonde mostra que esse povo estão sendo falso profeta, é na sua palavra, no livro, na carta do profeta João, que escreveu ao seu povo, com uma pregação no capítulo 2, versículo 4, Deus diz assim: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Então, em seguida, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, o evangelista escreveu: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e será amado do meu Pai, e eu manifestarei nele. E uma forma de Deus manifestar na vida do ser humano, e não ser na vida do falso profeta, e ele manifestar na vida da sinceridade do ser humano, que faz parte do seu grupo, do povo escolhido, que no dia da vinda de Jesus vai ser arrebatado, é exatamente o que ele afirma no Evangelho de João também, capítulo 14, no texto do 12 ao 15, que ele fala assim: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e será amado do meu Pai, e eu amarei e manifestarei nele. Nós vimos aí que a palavra de Deus, ela é real, ela é verdade, e ela se cumpre na vida do ser humano. Ela vai trazer para nós a resposta do nosso objetivo, de acordo com o propósito do nosso coração. Mas isso não quer dizer que nós vamos ganhar a vida eterna. Para nós ganhar a nossa vida eterna, nós temos que vigiar se nós estamos de acordo com a palavra, se o nosso grupo que nós estamos fazendo parte, de adorar a Deus, está vivendo de acordo com a palavra de Deus,
como ele explica para nós o que é guardar os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é observar os 10 mandamentos de Deus, porque a Bíblia diz que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 17, que Deus fala claramente que do primeiro mandamento até o quarto mandamento representa o amor a Deus, e do quinto mandamento até o 10º mandamento representa o amor ao próximo. Mas Deus diz que quem ultrapassar em um só será culpado por todos. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas não foi para nós desobedecer os 10 mandamentos, porque ele deixa bem claro que toda iniquidade é pecado e todo pecado é iniquidade. Então no livro de Mateus do Evangelho também, em concordância, ele diz que o maior mandamento de Deus é este, que nós cremos no nome do Filho de Deus e amemos uns aos outros. Se nós cremos no nome do Filho de Deus, nós temos que crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. O primeiro mandamento com promessa é muito pregado pelos falsos profetas, que ele diz: você que não honra pai e mãe, você não vai para o céu. Se você observar, a maioria das congregações, dos ministérios, prega até 9 mandamentos, mas serão culpados em um só, no 4º mandamento, que é o dia do Senhor, que é onde Deus revela para nós que é o selo de Deus na vida dos seus escolhidos, que mostra através do profeta João, no último livro da Bíblia, que é o livro do profeta João, o livro de Apocalipse, que Deus nos revela que Jesus vai voltar para buscar o seu povo aqui na terra, e ele vai vir até as nuvens. Mas quando Jesus chegar nas nuvens, ele vai botar os seus anjos para pegar o seu povo aqui na terra, que estão vivos, mas que estão salvos. E esse povo, os anjos vão chegar para arrebatar ele, porque Jesus não vai vir aqui na terra por causa do pecado. E ali, quando Jesus estiver na nuvem, seus anjos que representam Jesus vai pegar e arrebatar o seu povo aqui na terra. E muitos vão ficar aqui dizendo assim: ó Senhor Jesus, por que eu ficaste aqui neste momento, já que eu preguei o teu evangelho, que eu curei muitos enfermos, expulsei muitos demônios? E ele, Jesus, não vai nem ligar, ele se aparta de mim, Satanás, porque o Satanás é revelado para o ser humano a partir do momento que ele não acredita na palavra de Deus, a partir do momento que ele rejeita a palavra de Deus e que ele vai seguir no religioso. Vocês deram fé que multidões de pessoas seguem líderes religiosos que diz ter poder sobrenatural, eles acreditam no poder, eles querem milagre, né? E o diabo está aí usando a própria igreja para fazer milagre. Irmão, mas Deus não faz milagre na igreja não. Olha, Deus faz cada minuto da nossa vida, ele faz um milagre na nossa vida como nós, criatura de Deus. Porque como criatura de Deus, ele faz um milagre em cada batida do nosso coração que bombeia o nosso oxigênio. Para você ter uma ideia, todos os dias, quando um de nós nasce, uma pessoa está finalizando em algum lugar. Então, quando aquela pessoa não está lutando para o último fôlego de vida, imagina nós, né? Então Deus aconselha que nós vivamos o presente e trabalha como se for viver 100 anos, para que nós alcance, né, a glória de Deus através da sua palavra. Temos que viver o presente, ser feliz, né? A palavra de Deus já fez muita confirmação, né, da felicidade do cristão que tem a esperança na vida eterna. Mas já foi feita pesquisa também na ciência, né, nas empresas e instituições que faz pesquisa em nível internacional, que o cristão ele é mais feliz porque ele acredita na vida eterna. Mas isso só é possível, né, se a pessoa acreditar. Mas não é só acreditar, é a pessoa acreditar e obedecer. Mas tem muitas pessoas que estão acreditando que vai ter a salvação se obedecer a palavra, e esses é que vão ficar no dia da vida de Jesus. É por isso que eu convido você que está nos assistindo agora, para tomar muito cuidado e buscar uma conciliação com Cristo, através de um grupo aqui na terra, que realmente obedeça a sua palavra, que crê no maior testemunho de todos, que é o Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Salvador, mas que ele também, crendo, obedeça, aceite Jesus como único e legítimo Salvador da tua alma, arrependendo de todos os seus pecados, peça um batismo em um grupo, né, que esteja pregando a validade dos 10 mandamentos, que não salva, mas mostra que é salvação. Porque está claro na palavra, se a pessoa disser eu aceito Jesus, e até mesmo for batizada, fizer parte de grupos, né, que não aceita o sábado, né, como selo de Deus, selando você na mão direita e na sua testa racionalmente, a pessoa não está salva. Irmão, mas eu estou há 100 anos congregando uma congregação, nunca recebi uma pregação dessa, como é que eu posso duvidar do meu pastor? Como é que eu posso duvidar de tantos irmãos meus? Estão todos enganados, irmão. São todos filhos de Deus, são todos criaturas de Deus, todos escolhidos por Deus para ser adorador eternamente.
Mas infelizmente as pessoas seguem movimento e não quer seguir a palavra. Porque se a pessoa seguir a palavra de Deus, você vai encontrar na palavra o conteúdo que esclarece toda a verdade no teu caminho. E esse conteúdo, ele pode te mostrar que se você está recebendo a cura de Deus, é do Satanás. Porque o diabo também faz milagre. O capeta está por aí fazendo milagre em toda esquina. Se você não tiver a curiosidade de conhecer com quem você está se envolvendo, a própria Bíblia me diz assim, ó, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós temos que ter a curiosidade de viver a palavra de Deus corretamente. Se não tiver essa curiosidade de viver a palavra corretamente, nós vamos estar ouvindo pregações de falso profeta, te convencendo através de milagre, te convencendo através de multidões de pessoas reunidas, através de boa filosofia, de cura, de profecia. E isso é um perigo, porque o Satanás hoje em dia ele usa a profecia, ele usa a cura, ele usa milagre, ele usa pessoas de língua afiada, ele usa pessoas de certa forma, né, que confunde até mesmo os escolhidos de Deus. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus nos esclarece. Por exemplo, se em João, veja bem direitinho, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 21, você diz, olha, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Deus está falando claramente numa parte literária, porque o livro do Evangelho entendemos, né, 92% como se lê, o resto é parábola. Então Deus está claro em explicar para nós, aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama, né? E os mandamentos de Deus são 10. Nós não podemos dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas se nós não amar nós mesmos. E se nós disser que ama o nosso próximo, não amar nem nós mesmos. E a partir do momento que você diz que ama a Deus sobre todas as coisas e teu próximo a ti mesmo, e não consegue se livrar da grande quantidade de pessoas boas que está do nosso lado, com o número de profecias se invocando ali, mostrando milagre, mostrando testemunho aqui na terra, e nada de obediência, só coisa de milagre. Milagre não quer dizer que a pessoa está santo. Poder sendo manifesto nas igrejas não quer dizer que vai para o céu. Para nós ir para o céu, nós devemos aceitar Jesus e obedecer. Aleluia. Preste bem atenção, você que está nos assistindo agora. Eu vou te falar uma coisa séria. A Bíblia é um mapa para nós, mas precisa nós querer. O que está descrito na carta de João, capítulo 2, versículo 4, que ele diz: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. O que Deus está falando através do profeta João nesta carta, ele está falando que toda denominação no mundo que prega que Jesus aboliu os 10 mandamentos está sendo falso profeta, né? Mas irmão, eu estou há mais de 500 anos, eu sigo um grupo religioso há mais de 500 anos. Todas essas pessoas têm justificação, são os que vão ficar. A Bíblia diz que vai ser como areia do mar. Agora imagina a quantidade de gente boa que estão sendo envolvidos com o movimento religioso, não quer nem saber da palavra. E eu te digo porque eu tenho o nosso grupo, né, que prega a verdade, já fui pregar para muitas pessoas, e as pessoas dizem assim, rejeita a palavra, a verdade, e diz, eu sigo o meu pastor. A maioria das pessoas segue o pastor, segue o líder religioso, e não segue Jesus, porque quem segue Jesus obedece a palavra, obedece o que ele fala. Mas quem não segue Jesus, segue os pastores, ele vai seguir, pastor, me disse para me fazer isso, ele vai fazer. E Jesus diz que não é assim. Esses são os falsos profetas. Porque se alguém te ensinar a você desobedecer a palavra de Deus, como muitas pessoas, ele diz o seguinte, ele faz uma lavagem cerebral na pessoa, dizendo que a pessoa tem que obedecer a palavra de Deus. Mas quando chega nos 10 mandamentos, ele diz que foi do tempo da lei de Moisés. E você pode observar que eles começam a falar que é do tempo da lei de Moisés, mas os mesmos 10 mandamentos estão exatamente nos livros, né, registrados nos livros, que eles pregam como revelação, pregam como profecia na vida das pessoas. Se as leis dos profetas duraram até João, como que pode ter profeta no meio de nós profetizando na vida de alguém? É claro que é o Satanás, né? É claro que é o Satanás. Se ele não aceita o Velho Testamento, né, só aceita a nova aliança com Jesus e prega profetizando a tua vida, é claro que é o capeta que está profetizando a tua vida, não é Deus, porque Deus ele não profeta mentira. Deus ele prega a verdade, ele não profetiza mentira. Deus ele está chegando no teu lar hoje com essa oportunidade, porque ele permitiu que Deus chegasse até você para te convencer dessa verdade. Toda pessoa que diz que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos e não obedece o sábado e prega que o sábado foi no tempo da lei de Moisés, o sábado está registrado nas mesmas tábuas que Deus escreveu e entregou a Moisés, onde ele colocou os 10 mandamentos, do primeiro ao quarto, né? Eu inclusive já fiz esse testemunho acontecer com várias pessoas. Eu estava pregando para um pastor no nível pentecostal. Eu digo, pastor, por que o senhor prega
dessa forma na tua igreja? Ele disse: irmão, eu ganho meu salário para sobreviver, eu vivo disso há mais de 30 anos. Então como que eu posso desviar da nossa igreja? Eu digo: não é desviar. O senhor está sendo mentiroso e você vai pagar o preço por isso. Você vai ser responsável por isso. Ele disse: irmão, você quer saber de uma coisa? Eu acredito na minha salvação e pronto. Eu digo: olha, isso é onde a pessoa se envolve. O diabo hoje usa até a fé da pessoa. Usa até a habilidade que Deus dá para ela. Porque quem deu essa sabedoria para ele estudar a Bíblia e ser um pregador foi Deus. Mas Deus não deu para ele ser um falso profeta. Eu digo: irmão, o senhor acha que a pessoa, né, tem que honrar o pai e a mãe? É verdade. O que Deus fala no primeiro mandamento com promessa, no quinto mandamento, ele disse: é verdade. Você acha que o que ele fala no sexto é verdade? No primeiro, no segundo, no terceiro, ele diz: tudo é verdade. Eu digo: e o quarto? Ele disse: da lei de Moisés. Alguém colocou na cabeça dele, não que está na Bíblia, mas alguém colocou na mente dele, que não está na Bíblia, né? Colocou na Bíblia exatamente o que Daniel fala no capítulo 2, versículo 21. Deus fala assim: eles mudarão os tempos e as horas. Irmãos, o Satanás, junto com sua infinidade de servos, dizendo ser cristão, que não guarda os mandamentos, né? Mudaram os tempos e as horas. Na Bíblia não diz que o dia do Senhor é o dia de domingo, mas as escolas sabatinas ensinam multidões de pessoas que o dia santo do Senhor é o dia de domingo. E isso não é verdade. A verdade está na Bíblia. O dia santo do Senhor é o sábado. E é por isso que Deus escolheu o sábado para ser o selo de Deus na vida das pessoas. É por isso que na revelação do profeta João que ele teve, ele escreveu que ele viu 4 anjos levantando dos 4 cantos da terra. E ali uma voz bem grande que dizia: segura os ventos, enquanto eu selo meus escolhidos. E a palavra vento significa guerra. É por causa do povo santo de Deus que obedece seus mandamentos, que guarda o sábado, que aceita como selo de Deus na sua vida, racionalmente na mão direita e na testa, de não trabalhar dia de sábado, é que Deus ainda não permitiu que as guerras com as bombas atômicas fossem explodidas no mundo, né? Até que ele sela os seus escolhidos. Deus já tem um projeto de levar essa verdade aos 4 cantos da terra. Mas tem o evangelho sendo pregado falso por todos os cantos da terra. Mas a verdadeira palavra ainda tem muitos locais que ainda não chegou. E Deus quer que muitas pessoas serão salvas, né? Então por isso que ele não aceitou ainda que os anjos, né, soltassem ali os ventos. Porque a palavra simbolicamente no livro de Apocalipse, a palavra vento significa guerra. Então é interessante que nós conheçamos essa verdade, porque a verdade da palavra de Deus, ela nos liberta, né? Quando se fala lá em João capítulo 8, versículo 32, eu gosto de insistir com esse texto. Deus fala em 5 colunas da verdade. Eu acho interessante porque é o seguinte: Deus, ele cita para conhecer as 5 colunas da verdade, para que as 5 colunas da verdade possam nos libertar. Aí quando você fala que a primeira coluna da verdade é Deus, aí a pessoa aceita que tem que conhecer Deus. Quando fala que a segunda coluna da verdade é Jesus, a pessoa aceita que tem que aceitar Jesus. Quando a pessoa tem que conhecer Jesus. Quando fala na terceira coluna da verdade, que é o Espírito Santo, a pessoa aceita. Quando fala na quarta coluna, que é a palavra, a pessoa aceita. Quando fala nos 10 mandamentos, a pessoa não quer aceitar. E aí a palavra de Deus começa a deixar de ser completa. Porque nessas 5 colunas da verdade, Deus nos liberta dos maus hábitos, de entender a palavra de forma mentirosa, através dos ensinamentos de falsos profetas. Mas se nós acreditar, se nós crer no Senhor Jesus Cristo, se nós acreditar no poder de Deus, acreditar no que Deus é real e que Ele está junto conosco, fazendo a sua obra acontecer no Brasil e no mundo, e chegando aos 4 cantos dessa nação, né, para convencer o povo de Deus, se transformar, querendo ser o escolhido de Deus, aceitando o selo de Deus na sua vida, tanto na mão direita como na testa racionalmente, aceitando Jesus como único e legítimo Salvador das nossas almas, e sendo batizado nas águas, crendo no maior testemunho de todo de Jesus, e tendo como regra básica de vida toda a Escritura Sagrada, e os 10 mandamentos que não salva, mas mostra para nós o que é pecado. Quando você encontrar um grupo dessa forma, que prega a validade dos 10 mandamentos e a morte de Jesus na cruz do Calvário, aí sim você será liberto, porque é a hora que o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Muitas pessoas apresentam por aí dizendo que o Espírito Santo está revelando alguma coisa, mas não é o Espírito Santo de verdade, porque a Bíblia diz assim, que quando o Espírito Santo de verdade chegar até nós, ele nos revela em toda a verdade.
A partir do momento que nós conhecemos as 5 colunas da verdade na Bíblia, que deixa o Espírito Santo chegar até nós, ele convence nós do pecado. Aí você me diz: irmão, e como é que eu faço para conhecer? Estudando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Se você nos assistir frequentemente essa palavra, esses vídeos, nós de visitar todos os nossos vídeos, compartilhar esse canal, esse link desse canal com outras pessoas, com parentes e amigos, vocês vão ver no mundo inteiro como essas 5 colunas da verdade vai enfatizar o coração de muitas pessoas e fazer com que eles se libertam, de tanta maldade desse mundo que está envolvido com os falsos profetas. São famílias maravilhosas, pessoas escolhidas por Deus ainda no ventre da sua mãe, que estão envolvidos com falsos profetas, que estão caminhando, para um grupo religioso que não guarda os mandamentos, que prega que Jesus não obedeceu o mandamento porque ele trabalhou dia de sábado. Olha, irmão, a Bíblia não diz para você não trabalhar dia de sábado. Ele diz: não farás para ti nenhuma obra. A palavra que diz assim: não farás para ti nenhuma obra, é diferente de dizer não trabalhará nada dia de sábado. Ele disse: não farás para ti nenhuma obra. Jesus não diz para nós não trabalhar. Nós podemos sim trabalhar dia de sábado, mas desde que não seja para nós, nós temos que trabalhar na obra de Deus, fazendo o bem, porque Jesus nos explicou: santificar e fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, nós estamos ganhando uma pessoa para nós, e a Bíblia nos relata bem claro: se nós quisermos ganhar uma alma para Cristo, nós temos que ganhar ela primeiro para nós, temos que convencer aquela pessoa, a ser nossos amigos, a querer nos ouvir, porque a coisa mais triste que tem é uma pessoa não querer te ouvir. Quando a pessoa não quer te ouvir, não tem como você pregar o evangelho para ela. Quando a pessoa não aceita você falar, não tem como você convencer aquela pessoa. E Jesus, ele precisa de cada um de nós tomando o seu jugo aqui na terra para pregar a sua palavra, porque cada um de nós temos um elo na nossa vida. Quando se fala em elo, é uma pessoa que acredita em nós. Não é só um, são milhares, centenas, bilhões. Tem pessoas que acreditam em nós. Tem pessoas que só vai se converter um dia se ele ouvir a palavra de Deus pregada por nós. Aí, irmão, mas se isso é verdade, irmão, eu não sei nem ler. Tem alguém que vai se converter no dia que eu falar de Jesus para ela? Sim, porque uma pregação, irmão, não é um sermão que nem esse que eu estou fazendo aqui hoje. Uma pregação é um testemunho. A partir do momento que essa pessoa recebeu o testemunho, que conheceu verdadeiramente a Deus, conheceu as 5 colunas da verdade, conheceu as pessoas que falam a verdade, conheceu um grupo religioso que não faz nada na sociedade se não for de acordo com a palavra de Deus, No dia que essa pessoa desse testemunho que verdadeiramente tem um profeta de Deus na sua vida, que é o corpo de Cristo, que aqui o bispo Manuel, que sou eu, não sou profeta. O profeta aqui é o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele é o profeta no corpo de Cristo. Eu oro por você e as pessoas concordam comigo e o milagre acontece na tua vida, porque nós somos um grupo que cremos em toda a Escritura Sagrada, observando toda a Escritura Sagrada como regra básica de vida, e aceitando Jesus como único e legítimo Salvador da nossa alma, como o maior testemunho de todos. Nós somos cristãos que obedecem a sua palavra. É por isso que eu falo para você: o milagre que sai através desta obra, no nome de Jesus, ela vem direto do Deus vivo, que mostra no livro de segundo a palavra de Deus, registrado no livro de Mateus, capítulo 18, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, 19 e 20, Deus fala assim. Observe o que Deus tem falado nessa palavra, Ele disse: olha, gente, tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Porém vos digo que tudo que é desligado aqui na terra é desligado no céu. Mas no versículo 20 ele diz: e tudo que vós perdides em a mesma concordância, Deus que está no céu vos concede a petição. Aí Deus está falando que o corpo de Cristo, que orar 2 pessoas a mesma concordância, Deus ouve lá no céu. Amém? Mas para isso tem que ter o temor a Deus como regra básica de vida, toda a Escritura, e você aceitar Jesus como único e legítimo Salvador da sua alma e observar os 10 mandamentos, Porque se você olhar para a vida de Jesus, para você querer um seguidor de Jesus e conhecer a vida dele, você vai ver que Jesus, ele guardou os mandamentos, ele observou os 10 mandamentos, até porque quando Jesus veio não tinha outra Bíblia, era só o Velho Testamento. Jesus cumpriu as leis de forma de ordenança. São mais de 712 regras que Deus ordenou que Moisés escrevesse na Bíblia para governar o seu povo naquele tempo, e essas regras são de forma de ordenança. Mas tem algumas leis na Bíblia que Deus não abolui, as leis de saúde, as leis civis e a lei do amor, que a Bíblia diz que é eterna, que são os 10 mandamentos. Então essas leis nós precisamos conhecer. E aí é onde ele fala em João do Evangelho, capítulo 8, versículo 32: conhecerei-vos a verdade vos libertarás. Amém? Então nós somos cristãos verdadeiros,
Como que nós provamos isso aí? É com milagre? Não. É porque nós fazemos parte de um grupo que cremos em toda a Escritura Sagrada como regra básica de vida. E nós observamos os 10 mandamentos. Então a nossa oração é ouvida lá no céu. Porque ele diz que quando nós cometemos iniquidade, em Mateus 18, nós desligamos nossa vida de Deus. Quando nós pecamos, nós desligamos nossa vida de Deus. Mas quando nós confessamos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, nós ligamos nossa vida lá no céu. E é isso que o nosso grupo faz aqui. Nós chegamos aqui na casa de oração, nós pedimos perdão a Deus, e aí nós oramos junto aqui pelas pessoas dessa nação inteira. E agora nós vamos começar a oração. Eu quero convidar você que está em casa para ser abençoado nessa noite através da oração. Nesse momento não importa qual seja o teu credo religioso, porque o que importa é que Deus chegou na tua casa e você está conhecendo a verdade. Continue nos assistindo. Se você ainda não é inscrito na nossa plataforma, que é do seu Manuel das Bananas, se inscreva por gentileza, deixa o seu like, assine o sininho, porque todo dia nós temos vídeo novo. Inclusive esse vídeo nós estamos produzindo daqui a pouco, está lançado ao vivo, ali todo dia nós temos um vídeo novo, em nome de Jesus. E aí nós estamos aqui para te ajudar, para te abençoar na área material, financeira, espiritual e sentimental e levar até você a bênção do Senhor de conhecer a verdade. Amém? Que quando Jesus diz assim, conhecerei-vos a verdade vos libertarás. É dessa forma, ele vai te libertar dos maus hábitos, de entender a palavra errada. Então nós vamos orar agora. Então toda a igreja pegou água ali, todo mundo pega na água que já pegou. Então você vai colocar a mão para o céu. Eu vou estar orando aqui em nome de Jesus. Você vai estar dizendo sim Senhor, sim Senhor. Diga amém, igreja. Amém. Então vamos dizendo sim Senhor. Glorioso Deus e soberano Pai, mais uma vez nós entramos na tua santa e gloriosa presença, Pai. Presença essa tão importante que sem ela não podemos subsistir. Peço a Ti, meu Pai, que o Senhor abençoe a coluna financeira do Teu ministério, abençoando todos os dizimistas, ofertantes, doadores da Tua obra, visitando as contas bancárias, Pai, abençoando com saúde e dignidade para cada um. Pai, também te peço que o Senhor levante essa nação inteira, os doadores, os patrocinadores do Teu seminário, que o Senhor moveu os céus e a terra, estabilizar financeiramente a Tua obra e abençoar todos os irmãos com saúde, dignidade e livramento para cada um de nós, que aqueles que não puderam vir nessa noite, os que estão aqui na Tua casa de oração ajudando a orar. Peço também que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão em casa, inclusive essa pessoa está usando a fé, colocando a mão na cabeça agora e participar da oração do copo de água. Pai, consagra em nome de Jesus, Pai, cada partícula dessa água em nome de Jesus, aqui na tua casa de oração, é onde essa pessoa estiver participando conosco. Consagra, Pai, em nome do Senhor Jesus, transformando o melhor medicamento do mundo para curar qualquer tipo de doença da carne, do sangue, dos ossos e da alma. E que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mover os céus da terra, as forças celestiais sejam abaladas, os anjos de Deus que descem só para acolher nossas orações. Leve agora nossas orações até o trono de Deus, que Deus nesse momento, em nome do seu Filho amado, está sentado ao seu lado direito, criatura sua primogênita do princípio que andava consigo ao beiro do abismo, mantimentando os seus efeitos, que o Senhor possa estar nesse momento, Pai, nos respondendo a nossa oração em nome de Jesus, para que essa pessoa seja ricamente abençoada na área material, financeira, espiritual e sentimental, em nome de Jesus. Eu digo amém, igreja? Amém. Então, todos bebendo água. E a paz do Senhor para todo mundo. Que Deus leve em paz para as suas casas. Em nome de Jesus. Não, obrigado.